Olá, Derek Manek, malco 20 no telespectadores, filha rica esse programa e dane, hamuto com Hau Melciana Carvalho. No Hau Natalino de Jesus. Hanya sampai durante hora sida nyalaran, a se acompanha ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek com informação oiuin. E a Derek Manek dane, a espera kata ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek nian, e a larang no Israelio nebe acompanha la programa dane, a espera kata kita bocor condição nebe magdia, nebe acompanha programa dane tonyeroan. Ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek, by edição ohin, ita se qualia conaba, impacto husi COVID-19 ba companhia Sira. No agora dedang marca na presença e estúdio dos Yemen, Senhor Florencio Sanchez, no da diretor executivo serviço registro no verificação empresarial. Da Derek Manek. Derek Manek. Ele também bem-vindo ao programa da Derek Manek. Obrigado, Bárbara. Senhor, antes de assunto, quero bela e te explico itu ang kona ba kenar lolo susi serve ni masaida. Uluk nana obrigado ba oportunidade dane atu bela fa informação betania comunidade. Sim. Kenar lolo serve ni nian tuir decreto nebe que hari serve e tempo neba decreto 35/2012 e 18 de junho. Mas be decreto lei dane revogati 2017 e mai feli ho decreto lei forma ka número 7/2017. Kenar makanya kata atu halo negócio atu facilita negócio sira lara negócio portanto companhia ho facilita ho diaklutan e coa tempo nebe que precisa atu hari companhia badak ho menos custo makira nebe kata ulu kita precisa selo maka foi bele registra companhia itinerai e custo gratuito e tinang hitu bakoto la precisa tau osang atu registra companhia. E ida fali maka ulu kita precisa documentos sanuro sing hato sanuro senem para tu simplesmente registrar empresa de Timor-Leste agora ne tolu tohito tambasa tamba Timor-Leste no dar membro estado membro ba Nações Unidas no estado membro ba Banco Mundial então ita tem se banati tir critérios ne be que ia atu estabelece companhia rumah Timor-Leste. Antine kenar fom makane. Depois da falimos kenar tur falmai kata sehansane labele halo ia fatin ruatul mas be centraliza te fatinda. Centraliza fatinda maka serve da dauk. Agora ema interpreta sala kata se centraliza fatinda significa kata serve atau foti kenar siro kompetensi instituição serviço lai. Fatinda significa kata instituição bele ruatul te fatinda mas be sir halo ni kenar mas be atendimento ba público maka fatin ida. Fatin fisicamente ida. Ati dane maka aplica no ia nação barak ni bem sucesso. E estamos primeira vez aplica em 2012 e tem sucesso bot ia 2014. Ninia sucesso makna kata buat ni que governo decide, estado decide atu hari serve consegue hada oposição ia pelo menos a região ASEAN. Ia handema ita dia kliu Filipina, dia kliu Myanmar. Tambah Timor-Leste, dia kliu so Indonesia nebe que mais ou menos ukunan tinang hitu nolu ia tempo neba. Se sini Antoni posição nebe, ita sai posição 79 pontos, depois Timor-Leste sai tia 96 a mundo, compara ho a Myanmar nebe que 160 e tal. Indonésia 115 e Filipinas 110. Ita mono ia 95, tama implementação tina tolu ia Timor ho estabelecimento de serve ninian. Okay. Ita kuliah kona ba serve serviço de registro e verificação empresarial e memang durante ita bocor halawan sang ita número ita que mundo ita na categoria sang ita explica 90 e tal comparo na samser selo. Mas ita ouvintes o telespectadores sira balo hatene balo sira hatene. Número companhia ne memang kita bocor registro tanto local no internacional ita na nação ne hamutu kira. Pronto, dados em maio, setembro de 2020, fila faliba maio de 2013, e está agora 30 mil, mais ou menos 30 mil empresas. O número 30 mil ainda né, faz a categoria, conforme está na lei social comunitária, tem a categoria hat mais um kata hat mais um ida bolo dia companhia internacional, né? Companhia internacional de Timor. Agora, companhia internacional ne que agora dau ia tina hitu ne lara, ia sa nulo ia atusida liu de companhia internacional significa que companhia internacional Maurício ne railur ne ba, ia tasibalu ne ba, e sira cara glória que sine coloque sine sucursal de Timor. E ne atusida liu de. Ita compara ho 30 mil agora. Antonia hola fatin é 0% la escala. Lá to 1%. Agora, sira ne que
companhia nacional teve sua categoria baseada em lei social comercial. Primeiro, companhia de que boltlio a tuirlenia até maka sociedade anônima. Sociedade anônima maka boltlio Timor, tuir tipo, nebe que boltlio Timor, mas be ida nemos atu sida liu de tamania boltlio, tamania boltlio tani malu sira nebe que hamang ame empresarial lá ia capital nebe que suficiente atu hadia companhia bot. Anto ida kik tur makina be, kik tur memang ida Unipesol LDA kata ka Unipes ni emang ida de maknain. Mas be ni companhia. Ida fali memes emang ida maknain, mas be laos companhia. Ida ni tabolo ni enin, ida ni regula ia decreto lei número 16/2017. Agora ida fali por cotas limitada, kata pelo menos emang nem tolo, mas be la bele liu emang tolo nulo. Ida nem makola fati mais ou menos 45%. Agora ida fali o enin empresa em nome individual. Kata João makanain ba companhia ne ini ela coita mesir tamailar. Mas bela as companhia. Ida nem hola fati mais ou menos 50%. Ia número ne total. Tamani durante a matete estrangeiro, companhia estrangeiro barak no Timor lá ia. Lá é dados oficial ne que estadunidense, lá é dados oficial ne que governo sai kata empresa internacional sira domina tamante sira representa de 0,1%. Lá to nem 1% lá to. Tamanita cuidado lah 5,40 kata ema estrangeiro nasa. Mas be ema estrangeiro, nebe que naiba companhia nacional. Ia Timor ne ia. Lah ne salos kala. Oh inta tete kata companhia internacional nebe que mori se rai balo neba tasibalo neba mai registra ni sucursal Timor ne ia atu sidaliu. Agora ida fali ema estrangeiro nebe que lá ia companhia tasibalo mabe to é Timor maka foi hari companhia. Ne ringrualiu. Ringrualiu ne mista compara hoitania a companhia nacional será agora a 30.000, que significa que menos 10%. Ainda nem kita cara que tete saiba público para belatene. Agora, ida fali maka tipo empresa público. Empresa pública nem mas agora mais ia hira. Ida maka RTTL, ida maka Timor Cap, ida maka CLN agora tu comissário. Então siramos lá toia 10% ne bang. Nem 1%. Tamani ta precisa ter kata companhia será que existe da ne Moris Timor ne bahalo saída e mais menos número hira e tipo saída de. Sela ita koleba público de hanunen, mas no fim depois ita halo diria lá é dados, lá é base de dados. Então, espero que kita buat explicação, espero tulung siro bisa compreende kona ba ema durante ema kata companhia barak nene, us internacional makna konitenia na No, idane sala bot. Companhia nacional. Be base kita buat explica kata quase companhia nacional, muito 30 mil ne be menam kare. Agora itu kole kon companhia ser ia ser nia natureza, ia ser nia karakter rasik base ba diferença ne ko kita buat menciona. Kan kita buat bele explica ia razão balo tambah sama número nebe ko barak liu ia 50%, companhia nebe kita buat kata mesmo sir hamutu mabel ida la saina. Ita bele explica kono ba idane. Sim, idane sene. Malu sira balo parece la tene de repente para preencher formulário hatama foi ao final não los que tambane governo la takamata informação sirane. Governo depois cria lei sirane de regulação sirane ita tawia Jornal Republik. E serve rasik mustawia nini website atunune emoto acesso ba. Agora atu hari companhia laos companhia atu hari empresa nete hili lai. Hawa cara hari hon empresa mas empresa companhia ka laos. Aidane público persi hatene. Senia laos empresa mas laos companhia antang makane nia ia depois de estabelece nia tan legalidade se serve nia la vele compete a qualquer concurso público. Aí daí tem certa tene, tama dalam atau dalam clara malu ser fila falemi oh ni nune mas makane. Dele tang kata lei regula nune kata nia bele hari empresa Timor Leste, mas bese la os companhia nia bele halu botototo. Ida maklulik bania kata nia la bele compete ia concurso público. Tama nia los companhia. Se itere la bele e depois tama nia los companhia usama nia la bele e tem certa tene base legal ruma los base legal maksera maka how nia empresa ia mas los companhia la bele compete. Ira ni lei aprisionamento. Tama lei aprisionamento atenção, atau lo pagamento basira ni sirne porque companhia. Então ini los companhia, tama ni maluk ser pesa. Ia tempo balo, ia tina balo bakoto. Infelizmente regulador será consegue simu ini idani e consegue for serviço basira. Depois to pagamento lá. Tama kami sistema lá reconhece sira kata sistema bele selo pagamento basira quando empresa de companhia. Tama nini timos diferente. Ho tim a companhia sira. Então la bele depois tim individual. Estado la bele selo buat prestação de serviço como estado, vai uma indivíduo la bele. Tama empresa da ohne empresa las companhia. Agora sira be companhia be
a sira be companhia ne tem ser mais o primeiro ne tem ser estatuto. E tem ser estatuto le tamani estatuto kata agora estatuto ne explica estatuto ne be que regula o lei número 10/2007 até tem ser ne pelo menos ne temi buat principal lima larang. Ida ne mak estatuto agora estatuto depois ida ne agora do que ne be que estado ne halo lius Ministério da Justiça mais ou menos a página tolo. Bele liu mas be empresário sira bele desenvolve sira na arasi balu to página tolo no balu atu sira labutira. Mas be buat principal bele husik makira ne primeiro ita tete firma. Ini sira ne be que companhia. Firma maksud firma kata kami nara hani companhia harus estabelece honara ABC. Pronto ida ne. Segundo depois da ABC makana ane ia status da semak ani na ini makene Florencio Sánchez João Maria. Turi fale mai nia sede principal ne be. Sede principal itu ia Colmeira. Agora lei ne tete sede principal nia direção ne tem se explica tuir sede mak lei regula ia estatal. Kata sede temi uluk aldeia sucos posto administrativo do município. Turi fale mai semak atu representa companhia atau sai presente ka nasa. Abuat sena tu tahu larang atau ne idane kita bolo dia statuto para maluk sira foto idane. Depois tu sini tipu ni saida. Agora tipu ita tipu ihat. Ni tabot atau foto unipessoal LDA ka procuras LDA ka atau sociedade anônima empresa pública. Sempre empresa pública significativamente ne Estado Unido. Tamane tipu hati quando hoto ana pronto se dá declara mai e depois ainda vai lei até kata. Depois hoto labele de diretamente itaba registra sertificado. Ini ba tem se justo dan ini ba compromisso de honra. Kata kita buat mak deklara duin de los atau atau registra kita buat ikut singhau vacina. Ami sócio sira asin. Pronto ida ne tahu. Mas betul ada langkaran saya balu foi for nune tamane na data dia kelu lady dia telai ba para tune los tema bele mai registra pita bele e importante lu mak ne buat sira tu custo gratuita. E ninia licenciamento depois de halotinan ida maka foi em selo. Are governo fonia tempo para halotin negócio ba tina ida mak fila mais selo. O uluk la atu registro selo. Masira nela. Isso a empresa ne bem maklaia licenciamento. Ida ne torna la lemar aproveita ne foate ne betene a comunidade ka taxação ne be que la licenciamento ne ba decreto le ne regulância ne. Depois ida toma tia maka ida ne asa ita sura kata ninia ita kategoria ba iha kios ou empresa ki. Então ida ne se kona $105. Mas bem depois ita reka to ida ne la na kios mas bem botli oton kios então ne $5.000 americano. Are em vez de ne mai registra gratuita la hastai costuruma durante tinanida agora ne tem se asai 500 até $5.000 americano para simplesmente atuar registra ni entidade dane. Ita la quer $5.000 dia clorai para tu hala computador ga mesa ga surtam para apoio administrativo dan ita bot sira ni mas be como faila tu halo durante 5 dias ni daram para turista hetan gratuita pronto asai fale 5.000. Ne be que lolos la merece a tu selo ba estado. Sansam sira hanesang durante ni tabot sira soro o lei o regula hanesang mebe durante nunca acontece. Lá acontece até né, mas na lei tá mesmo que lei ne até quando tomam haru kaselo. Mas be não dá diretor executivo how aplica bot kita kira. Ne be que la viola lei. Los kale sira selo do ne be o até kata se companhia karik 5.000. Ida ne be que sira mais selo até how 5.000 lá. Mas harus subir ia de 3.500. Então a declaração de selo ne 3.500. Ne ida fale se karek ni atividade de kita considera se que fona fating fona oportunidade yang pronto. How foi tabot 30 dias. Se tabot durante 30 dias maka mai registra, então foi kona ida. Então ida acontece. Significa kata buat ne antemi kata ita educatelai. Parece que malu kira ne la tene kata fans sem registra kona multa. Parece que dia tem lei dane. Então ita informa te lá. Mesmo que o ente tenha que estar na Jornal da República, está na website servenina, mas precisa aparecer a lei quando. Então a bolo fila falei mas até que está for 30 dias ou for 15 dias. Eu dia que abang queda. Aí dane agora, dane barak te esta maneira que la consegue selo ser penalidade dele. Multa de selo consegue selo também será para cumprir regras de beque. Mas bem o embalbalo selo consegue selo doni e dane beque selo makane companhia bota lá limor sirai liu. Hadini infelizmente por negociação lá quase foi na rua. Hamai atu tenta para ne bem na fatin da tambasa ine ba ya problema bot ine beke declaração de beke ni halo
la aparo ser magni atividade. Então pronto, nem mais reconhecer, pronto, selo mas dia, halo bela selo 5.315. Medalha tá ita simo. Também ita no fim, ni halo ni atividade o dia depois foi serviço para ema. E depois ni atividade ni pequeni ia, nem ligação liba é turismo. Ita hari fila fai pronto dia. Tesimu 3.500 mebe la bela halotan culpa ni futuro. E agora lá onde aquele. Oke. Além de ita foi pena, mas ita mo sanoring. Sim, educa é importante lo. Também dane ita foi na rua, foi tinan mais ou menos tinan walo ita label nessa labaricari e macari se labaricela. Se ita colhe com companhia ne ita botir resista quase 3.000, 30.000 e colhe com aba impacto husi COVID-19 ba companhia sira ba trabalhador sira. Amimos convida tu nete bot mai explica tiana e o hintang mai ne. Ne número ne oinsa companhia nomos trabalhador sira impacto se COVID-19. Ida ni bota TBC asa hau dalam rumah explica tiana mede kata ka tina ida ne kita bolo dia desafio bot lima. Tama depois tama fulan da ulu kusi janeiro to fevereiro ita TBC ni ita suru la lorong politico Depois ele foi atremado ainda mais fale fula março mas to agora ia la lora ainda maka COVID-19. A rua ne maka sa impacto bot la lima ba tem empresário sira. Então to ia setembro foi ainda companhia sira de que tama pedido para tu taka ser na companhia basic tama atusida basic tama atusida mais bem ainda de que processa kata tebes do na inta serva certificado mais menos tolo nulo. O resto não é bem, né? Resto agora é hira para tal verificação. Tama sa tu taka companhia primeiro nia tem semai turdo tak tam pedido mais serba taka de lá. Nia baulu ke Ministério das Finanças, liu si autoridade tributária. Kata kau ni tin makane, kau ni companhia makane kau karan taka. Então sira si autoridade tributária tenena oke loso. Então kita buat tem itu lah mihara tok. Hari kata kita buat la dívida sim, hasai certificado. Kata beleu na certificado hasai kita buat certificado hasai para vai serba taka. Também mas to serva mus la bela taka mantan taka de. Bahaya neba ita serve fila fali lus processo ida. Ya ser lá depois a verificação bataka ni ia mas be ia mus processo ikus nebe que atu hakat ni mai para to taka maka lus notariado. Aí neba tete fila fali tamasa notariado se hasai documentos ida para fazer para emite ba emani amane ou emani ina atu ne kata ita buat companhia takata. Agora ia período entre be autoridade tributária hasai tena mas to serve ne ia período de transição ida. Ini bah tete kata hamnia tine nia naktulas ne paran kama hau maka tama piru para tama haule dívidas mas mais serve sidau tamane ami tu ramutu kata resolve buat nerusa tamane atente sen kata yang debat taka mabe ini se durante pelo menos mais ou menos essa semana ida lorong ida nendara ida nene sema kata selo nini responsável siran los kale kata ihan deba ya autoridade tributária taka tenene los ita buat le dívidas belebat mas be ser processo fale isiran hela tambasa certificado de que será sete serva takate ni tes lori fal baturu fal entidade selo mas agora período semana tola mil hasai tamane ya futuro ya telefone be que ami halo dadau kami halo esposo dadau kirane atu taka hutu ku aksene para empresário ne be ko uluk ne contribuo na bitani estado liusi contribuição batasa sira ne be que nia labela na taka mas labela dificulta falsira irane agora la halo dadau ken taka tina irane o pelo menos início tina oi leise ne bele aprovar conselho ministro. Oke, ya. Ita se continua itania ada dali, mas ita pausa tuan lai. Ouvintes no telespectadores, sekarang katanya konaba companhia hira maka taka durante impacto COVID-19 no trabalhador hira maka lakoni serviço, kita dokang husi programa ini, tamam si fil falmai depois já no se balturmene.
Obrigado, ouvintes e telespectadores, sena fatinha programa de Dirk Manek. Diretor, impacto saída mak empresa sira soro no trabalhador sira soro durante Covid-19. Sim, impacto ne bok tebe se. Kata que ito hotut ne pega agora pelo serviço ne lakuya tu lakun serviço. Se ta lakun ser impacto makne hauni família fe no wan sira to labele han lolo. Selore de handala turu permis agora handala ida det. Ona bele lehta. Ni impacto makne. Ita foi exemplo kata se companhia ida makataka companhia durante ne foi la serviço ba eman sanul. Agora eman sanul ne fila ba uma fohanela ba eman tolutang. Então, sanulu multiplica manentolo aumenta bota bebê. Irã ita cole ba emisão bebê que serviço diretamente ba companhia. Ora companhia mas durante ne parece halo hela ne contato ho companhia selu ko por exemplo hanesa habele temi companhia nara ne que agora é processo agora ne kata takan maka asa kemana que infelizmente acontece. E kemana ne quando taka siran agricultor siran ne que durante ne fornece la be modo ka ayah baru ne que narsan ne impacto bot lah lima. Taman ita laku dani lolos tapi acontece mas sira tene ami halo boto tono mas label kata rendimento ne be que hau iha atu taka fale hone custo operacional lat otena e dani tamane infelizmente hoten se taka mabe la leta taka idane impacto bot tebes ba iha MSN be serviço diretamente ba a companhia dane no bos ba agora o que serve iha pedido ne be que tama taka companhia mas me atosida los kala atosida ne atu akara la coi sira ne foi le serviço ba emaneirua nela bele ses emaneirua ne beke agora emaneirua ne maka pelo menos emaneirua multiplica ba atusida então atusuraten los agora atusura ne be maka lakun serviço sira fohan ela ba emanentol então multiplica atusura ba tolo mais ou menos 60 tal e tena los kan também tá lá que acontece mas bem dali tani acontece tena mas bem depois acontece governo lá takamatan lá dia husik sira mate ba takaban lá tamane governo político da claro lá lima agora kata ihona pacote recuperação. Pacote recuperação ia tamane maka orçamento mos tau tena atunone bele foti fila fali sirane beke la consegue la oboi. Mas be sirane beke mate ona takona infelizmente la bele fila fali. Tama companhia takatena. Então governo la bele ajuda a falsir para recuperar fali siraninia companhia la bele. Tama takale takoiten. Mas be sirane beke takade nasa bele atividade bele. Mas bem nessa ruim menciona com a base atusida. Companhia atusida ne bema sira processa hela atu taka e ita foto exemplo com mana supermercado. E atusida se lugnemos ne caso hanesa ne bema sira temes ansene pedido ne que tama ser para kita sempre le razão sei na kita bot sira kaltaka. E a toia fulan junho julho sira tete kata rendimento lá e depois balu tete kata lá a minha cara sesso estimor a carfila fala maneira. Mas bem, ida bem, mais falo se fulan agosto, setembro, mas sira 91% a kata rendimento lá tama impacto covid. Tamane dale tama impacto sira bele di hari. Movimento é malaya, movimento sasan lá. Se movimento rane maklai significa kata circulação osan lá duni. Tamane sira cara taka prontita compra. Tamane hotate. Mesmo que situação se taka dunia na governo halo na plano ida para recuperar serenia. Lá sira de tito hotunia situação ida ne. Tamane orçamento botla lima tahu. Liudoni si ministro gabinete ministro beke serve tutela ba mekai atu nebele tamatan diretamente aba serve felizmente kata tutela ba ministro gabinete ministro ne para turha mutu atu nebele o insa itabele resolve itania empresa sira herelana. Durante ne sir nebe makusutaka opção o serve apoio det ou serve opção ruma nebe sir tem que cumprir atu ne labele taka mas o insa mak taka atividade pergunta capaz e daí nessa sira nebe que quando mai ulu que serve ita sempre resolve mas be balu ba diretamente ba ulu que a autoridade tributária vai Ministério das Finanças mas serve seno o ami semana o ami plano para taka então husu fali basira den taka companhia direito toma kita botnya mas be kita halua ita bot taka companhia la bela moristan não nem falega ada sim tamani ha opção ida makne em vez de kita bot taka companhia sala taka de atividade o nem mak saida dia la durante ita bot kita fan hela tomate mas be tomate la foling no local o fan hela mina mas be mina la foling pronto taka de atividade husi companhia moris na fa oi dane dia fale mas bem sirane be que ba diretamente a autoridade tributária ba neba autoridade tributária automaticamente dia pronto ita bot como la dívidas la botir taka ba tahun ni malu sira persia tene kata hanoi di dia kala tu taka companhia ka atu taka atividade tes taka atividade ne capaz lu tamba depois da situação file falibar normal ita bot sebele la na fating ho companhia mas be taka companhia nunca mais satu moris file fal hansa mo sai mata companhia moris dala ida matemos dala ida la bele mate dala rua
Tahu ni sira precisa ter atau taka companhia ka taka atividade. Durante atau sida nebe maka resisto atau taka ne hira maka no hira atau loke hika sila fali o sira no atau how bele itala no iya kala companhia phone nebe maka resista. Sim, how bele temi companhia bot, mas bem número bot mos la to seratus vamos bot vai termitan. Katakan sa companhia bot ida companhia aero da Indonesia. Como situação sini mai hakat me dala tolu kera. Dala tolu ikus fale mai ni hatama pedu diretamente taka. Idane nia foto ni advogado da makmai. Mas bem hadena senhor advogado bele gala ba foto ne falta companhia na den uneno. Ni maksado de nusa maktaka companhia porque tan companhia dia aquela. Ni é problema. Ni problema ni atividade ne. Tanto ni fila fale ba. Ni fila fan mai tan dalida carta ida mabe carta ida tete kata takarua ni hotu. Haden lai. La bele takarua desculpa, los takar. Lo que ruan hoto si, lo que ruan anto te pedido mai primeiro la vale botira. Ni fila fale la. Bolo ni naime te cola, anto ni naime diretamente só. Depois da visita da tole ne concorre e ni foi compreende 100%, então será mak ne acontece kata no fim ni assinador ni hatam pedido vai ser para atu takaninia atividade. Companhia aerobot lá no Indonésia. Depois de nada te bani kata mesmo asane itabot la bele haluan kata tem se relata na fati taba hatona fati tabot ni relatório bahia Ministério da Finanças legislatura tributária cada 15 dias depois fulane leu loskal kata fulane dani ta relata fulan kot se itabot faila halu dani significa que itabot halu hela negócio então tasa kon hela loskal mas be daleta idane la auxene competência autoridade tributária ne. Mas como ia ligação para server, ele explicou então, kata sira precisa relata sira nenia atividade mesmo que zero. Relata zero de aquilo. Do que não update com a multa. Se vai relata então sira taka sira na atividade companhia nian, mas be tem que relata na parte e lá ya tasa. Sim, lá tasa tamasa. Ni taka na atividade mesmo companhia boristela. E a autoridade tributária tem companhia boris ante depois atividade então a cara lá coi e tabot fula antes mais. Mas be tamanema que fusu basira para relata. Tama lei da nem sate katak ne self assessment ne kata relata rasik sura rasik relata selu rasik depois foi atender para o Ministério das Finanças la halo idane desculpa com a multa mas be desculpa tama idane competência autoridade tributária how lolos tabela qual é be daleta como em relação ao serviço ninia mas be idane acontece kata depois de siramai número que bota na siramai até kata la precisa taka companhia taka det atividade atunone quando a situação fila fale normal, companhia bela halo fale atividade selo. Ansani diretor, se empresa botra hilit opção taka de sirni atividade ou inso trabalhador sirni serviço. Idane assunto interno sirania. Parece ni sukat los tana mas ni hakura taka los kala. Então parece mas be zero label intervene kleang liu bahia atividade sirania. Mas be se idane acontece significa tak ni ia impacto na los kala. Tamani hatun atividade ber lorong nia para lorong fula hatama receitas agora ni takatena. Mas me daleta ne zero labele hakatu belar pa tabot taka ni si hakala. Takatena me hustang hal seda. Si to kuliah com a companhia nem ligamos trabalhadores ser nem moris loro. Mas durante ne companhia durante ita será ia parte ane diretor executivo ia serve. Demi ita serve rumas hetan husi companhia no trabalhadores será. Seria det muito boa dificuldade ne bem maka companhia será soro no trabalhador será soro relação ho companhia ne kita registra. Dificuldades en dalera tane fila ba buat ro tem la lorong ruan depan la leren politiku ni ho la lorong COVID-19. Tamane maka husi se fo peninian de peke tamatan diretamente vai trabalhador sira hato pedido mais ser. Hato foti dados sira ne peke companhia durante taka. Então sere foto na los kala foto na to me sira musalo analiseira para tu ne impacto los bete ne comunidade ita ne país seda se kari companhia barakan se maktaka pronto ita foto na agora nini impacto ba seda especialmente ba trabalhador se dele tane competência na bahia se fope lili competência bahia gabinete inspetor geral trabalhador serania se agora ser ma coleto ne lambel los mas be ser número kata companhia taka pronto idane impacto bahia nasani seda nebe idane siram sa serviço ele dene e dados o carta oficial foto no CFOP e hen kata e sirhalo serviço nos ka serviço para tu bela tene lolos kata impacto vai tene nasani hira mas me importante lumak ne kata governo cria tene político de caralho ma ko hante teme da recuperação econômica nenia ida makabar no trabalhador sera ida makabar ia empresa sera empresa ne bela empresa
nebe que companheiros as companhias. Ora, infelizmente, basira nebe que durante ne halo la negócio, mas be ita bela tete que negócio nebe que agora lo que lefan capacidade informal, se ne halo negócio mas bela registra. Se ne parece que lá é dados antes se la bela hetan recuperação, pacote recuperação dene. Porque lá é dados surmalos kan. Tamane buat tira ne mak agora halo rok ia fulan agosto to setembro outubro agora, outubro foi ainda número empresa FON, novo registro de FON nebe que agora que ne bota lima. Ita na história. de hira, Ita na história ita nunca halo 600 empresa nova empresa cada fulano. Mas isso não acontece. Depois o governo cria política. E daí nem me gosta. O caráter do escata. E a fulano tonelada ita consegue registrar cada fulano 500 até 600 novas empresas. 500 até, normalmente é 200, 300. Mas será depois 500, 600 novas empresas. Cada mês? Cada mês, por mês. E daí agora acontece. Tamba, dali tu kata Timor One espírito negócio ni ia. Vai ver Sira é a capital. Então depois o governo queria política, o governo akan halo pacote recuperação vai ter empresário Sira. Então Sira começa a ter mais registro, tamanho número no botote. Are, o ainda qual é quando ba número taca companhia. Mus bot. Mas porque tá luang kata mais menos 100, 100 empresa. Mas bem, ida fom foi durante fulano tu halo 1500. Ida nem mitah cara. A 1500 empresa e fulano tu nilaran tamba. Sira mus tahu setelung hela. Sira tahu hela matang hare. Político Sira maka itene governo cria. Agora político do governo agora Sira como responde ao capaz de tema. Responde ao positivo tema para hari Sira ini estabelecer a empresa. Ida nem lá olha darau. Tama darau Sira nem maka Sira se entrega by ministro tutela para lori ida nem ba hodi cria política dapat bela ajuda Sira. Oke. Mau kita continua kuliah kono problema ko dificuldade nebe ma companhia Sira soro, ma bita kuliah moskona ba companhia nebe ma atu sida. Nebe ma taka sirnya atividade. Nini ia escala nebe ma atu sida nebe ma tama taka ni sira atividade nebe escala nebe ma bot ou escala nebe ma kiko tamane ida nema ita hanu intep temese. Ida bot ni bele somos nia taka parece bele, mas ida ne taka barak tamasa so ita taki halalora rua mabe halailu basina atividade lilu bahia construção. Agora construção lá é território to mais ou menos se tinha lá é construção. Antes era lá bele de o ensaio bele selo han eletricidade. O ensaio bele selo han tasa, o ensaio bele selo han funcionário se. Tamane lá é na construção, tamane ser como nema ser essa foi do kata. Se sira mais ser hatete. Não sama kita buat ni lali kata kana a companhia mabe husik morisma mabe futi fale atividade beke produtivo. Produtivo kata bele asa kuda ayhan nebel. Agricultura ho turismo ne capaz de ter. E daí maka governo mustau daí nuda prioridade baia recuperação econômica nenia. Se sustenta level bok troma. Saya maksa ini sem problema buat ba companhia durante ne. Se kata ita tahu ini essencial o número 1 e timor. Para empresário não mos companhia ser problema ne bem buat li ne bem ser hasoro e timor. Problema buat li mak ne kata ne número 1 kena, lá é número 2. Kata compensa ne bek agora 30.000 empresa bek resta compensa problema ida de kata sira é capital suficiente. Buat itu tebel halo número 3, 4, 5, lá é número 2, lá é número 3. Número lolos é capital. Taman ita começa a serve, começa lá orai para hari a nação selu kan sama bem. Inde ba ansa sane estado todo governo todo serve consegue visita. Inde ba sene governo ta orçamento especial ida ta gaveta propriedade basira atu suporta sira nini empresa. Lilu empresa não que medo me crack. Bot baleta nem nunca. Nem sira lá dum preocupa mas bem que oita Timor lá halos kale. Taman depois de registro sira Bucarasik. Mas bem, a Rússia 2016 aula sala, Rússia 2017 que toma o ainda dau, dali tá governo tá matang capaz lá lima ba tawana osang oitua, tawana fundo oitom ba iha banco central nebe que agora da sulin toma banco comercial espera para ita ne empresário sira bela acesso ba, ita bolo dia garantia crédito, agora ia tena, atune bele facilita ne empresário sira para acesso ba para 40 osang oitom para halo, então osang nebe que $10 nebe que tau uma empresa, a maioria ostenta se fila fale. Tamanho empresa. Imagina tos $10 então tava buat selo. Nunca mais fila, mas bem como tá empresa, uma empresa então mas bem daí acontece. E a tina indo balu bako tu kami consegue ba assunto entendendo ni amba aprende to que a nação específica que Malásia. Malásia ne ba atenta sen. Kata sira ninia be orçamento geral estado ninia. 84% mais se empresa ne be que kick medo me crai. 84%.
Itania to agora sira ita sei nasa itania orçamento estadual sei depende macas bahia fundo mineral. Irani lolos labele. Mabe agora o governo dia mesmo se labele mabe ita tenta atu lauba ida bele ne makim. Kata ka força ita ne empresário sira. Usa sira força para tuba fan modo fan sasa para tu me sira força ponto sel no te 10% filame estado. Tamane o 30 mil empresas ba servem sira to. E hen kata que tina todo tilme ita cara to 120 mil. Sama 120. 120 mil significa que tem 10% esse total população. 60 mil ainda existe território toma makita selo de metade do selo tasa irane makaso. Agora 30 mil makita ia 12 mil mak selo tasa. 12 mil selo tasa agora consegue ita ia dadau. Mais ou menos 180 milhões cada tina. Se ita la sura covid. Mas tamane mais serve ni cara que se bele cara a força na fatin sira encoraja na fatin mais registra pronto a sira o negócio e dali então facilita sira apoio sira o capital tá osam para sira empresta dali tane dos ira bita huse registra auto te huse barak makare o 60% makor toma ela dahalo atividade também lá ia né dia de cara farm modo mas sabe capital a relação ao capital mesmo aqui e espera que no futuro o governo bele tal capital mesmo bota tu bele facilita mas bem tá colher com a companhia phone ne mesmo resista em 1500 ne mesmo com ita explica ona Pirita tene tamba sira hatene tamba governo para recuperação econômica atau suporta ou for sira ba resista ou tamba sira ba kar nuling atau halo negócio puro ou sira ne mesmo antes ne resista. Iha razão rua. Primeiro kata losun hakar ketan benefício de ser uma política governo ia. Tamane irane la sala. Razão de fali kata ser campo serviço lá ia. Dia que hauba hari estabelecer uma empresa para criar serviço na Rasek. Tamane razão rua ne makia darab. Tamane agora 1500 primeira vez tem história que ita bele consegue resta mais ou menos 1500 empresas e fulantol nelar. Uluk imagina tu ita bolu 3000 tina lima bele 3000 to 5000. Agora ne fulantol de ita heta 1500 mais 1000. Kira tamane mas razão rua principal basira atu mai register na empresa para tal negócio. Tamane dia kliu makane aprende se buat serane tau asamba. Tau asamba ne ba parsia bele empresa mas agora política lá hola política lá para sira bele essa aida cara kita foi em cuda pronto empresa 30 mil foi em cuda mas bem governo precisa rega ne lolor atunane sira bele buras mas bebe kita tomate hunde makamo renta bele cria tomate fuança não é capaz de ter mesona ne importante lá para desenvolvimento econômico aí lá. Sa mensagem nga dudar diretor executivo servernya hakarak hatoba público. Obrigado para que é importante how encoraja ba itene malu sene be que espírito negócio bota lima correlara hak basic ang baser para registra tamat registra zero ne e benefício lobo kida benefício primeiro kata estado bela car dados serane hodi halo política de desenvolvimento segundo nia bela retam benefício kata depois de registrar na companhia tu comenta ne tem registra aí Ministério Social e Solidariedade para tu retam musbaya segurança social nia terceiro nia bela capacita ne arase, se capacita a economia, bota tudo depois belemos para falar 10% mais e tem estado lise tributário, taxa tributária ninya. Nebe mai registra ba, tamai ta tene kata barak la lima katia sira tiu se barak na iha fone ba, halo negócio ma be registra. Se ta bot la registra makne benefício estado ta bot sir la heta. Oscar, ne importante alem. Mabe la bela hanu benefício ba arase mabe benefício ma estado mustan se kata quando registra fone ti 10% ba lucro ne ba estado. Para itani wan sira bambeiro ba futuro nina. Okay. Diretor obrigado barak ba mensagem e te espero que a mensagem be turun te 90 no telespectadores e diretor obrigado ba ita bot nia disponibilidade marco na presidência programa da Derkmane por explicar como ita bot sen serviço durante ne. Obrigado, Barak. E me ato sucesso beto bot em serviço. Obrigado, Barak. Obrigado. Dia ouvintes no telespectadores programa da Derkmane, que ne Magdalia Barak hamutu ko diretor executivo, senhor Florencio Sanchez, e a me espera que tá kusida dali ne bele tulung ita botira. E anesan mos o senhor Florencio, e ne bemak sanse problema bot ba e empresário ser companhia sirma capital. E espera que tá governos bele rona e ne sa nesan TPC bot, bele insamak ta capital bemak bot, ne bele facilita empresário, nos companhia sira, bele hamores vida econômica e Timor-Leste. Ouvintes no telespectadores, turma ita acompanha a reportagem ida com a formação da jovem Sira e a centro treinamento Dom Bosco Comoro. Turma ita acompanha muito.
concorrência entre companhia e a era globalização agora, barak tebes. Não é recurso humano e a obrigação a tu desenvolver anjo proativo. Recurso humano tem que sair ema aprendiz, cada pessoal ida nebe hakarak aprende no serviço macas, o espírito as, não é potencial, husi ema ida niang bele desenvolve o dia. Foi ensaio católica e a Centro Treinamento Dom Bosco, pertence à Paróquia Maria Auxiliadora Comoro, nebe mactuir treinamento específico e a área soldador, horas nidaudão, estudante hiragne, bele produz um instrumento balum, nebe maxei oferece ba governo li husi secop, o de bele fai ba negociante sira e a estrada ninin. Amo bela explica itu ang atividade sairet maga estudantes Dom Bosco Center halo lali halo kono ba produção carroça. Kono ba produção carroça nian dan anesan parte ida usi treinamento específico balu nusida nebe area solda nian. Ami halo dunia ona ida anesan prototype ida nebe agora daun ami se continua halo produção ba tiga roda ba nebe agora mi produce dan tau estudante sira mak involve halo dane mestre mak halo designer depois estudante sira mak se halo o tulung professor siranya sira se produce carroça tiga roda dane. Dene inisiativa usi Dom Bosco Center ka ma usi estudante sira rasi. Tirlo los dane ami plano atau halo buat rumah atau beli utiliza sociedade be ikos maira fulan rua liba ami foi halo hanoi nela halo plano e mestre halo design e depois si secop sirene ema maidean ou ami akara halo cooperação no centro de treinamento atau bela halo produce tiga roda atau foba sirene be faan modo tau ami dean okay anisane ta bela serviço mutu depois bela mai hare saya kami halantan sekretaris Estado Rasik mai loro neba hare kata kami ni bot nebe design ni halo pronto ana ni contente idane depois ni husu ami atu halo ta idane mak ami halo no ami halo duni ni prototype ida nebe agora ni sore ni ami halo te idane ne estudante sira makalo sira o coto 100% se 75% idane tau hutumos solar panel pois se copmos mai hare kata kita ne belalo tau agora ami halo cooperação entre centro de treinamento e cooperação atau secop atau produce idane ba negociante sira. E na nota entendimento entre Dom Bosco Center e Secop Rasik. E processo atau assina acordo kare semana ka semana verbalmente Secop Rasik secretário Estado Rasik mai visita dan centro bele baoin halo processo de facto ami società material nebe agora ba instrumento sira ahu produzione ne sira nebe yane laia ami hameno auxiliar atau bele mai pato de completo. Depois de acordo, o resultado da produção tiga roda rasikari atau sira Dom Bosco ka foba ia governo li Secop ou insa? Idane hotu se entrega hotu ba Secop. Depois Secop mas se fai tuir ba cooperativa nebe Secop hariona. Ter plano atau produção tiga roda tohira ne total. Primeiro tuir Secop ne programa ami se produce look 25 tiga roda. Durante bersin 5 idane hotu depois makare se bele então tina no maxi halotan. Abe plano atau halo to novembro dezembro ne ami atau halo 25. Pensa o material kono ba produção tiga roda ne rasi. Material balon iha balon laia. Nebe idane max se anesan dificulta atau bele halo hotu lalais. Se atau halo idane se material completo ne lalais bele halo. Tambah idane mak alun sira aprendune atau solda atau halo idane mak sira alun idane kleurne tambah material. Iane laia ita tengkame no Indonesia. Tau idane mak maine kleur. Sa orçamento do sosa material sir. Orçamento por enquanto ami centro maxei tau no sosa depois ikus mai ami se apresentar nota para depois governo do Secop se tem que falar. Kare depois de acordo bela tene montante tiga roda ida rasik
foba governo contrato hira. Agora ami sura date ho material nebe han, por exemplo, nesse ida nebe prototype nebe hotuana nesse dau foi nebe belenga ta 75% hotuana ainda nemos neosan botean deduni por volta de 1000 e tal to 1500 ou mais tidane se aumenta solar panel hotu completo hotu to nesse belle charger ne telefone ka belle halo cafe manas ka belle halo saida então belle basic 2000 ansa. A musita kata ada esse treinamento específico para estudantes. Era cari depois de contrato do governo, estudantes era assim que se retam cada rendimento se produção de horas. Se quando ita halo idane barak bele ta masalah bele. Tambah idanemos mak hanesan plano ideia kata se estudantes era depois de treino yane mak se sira quando sai baliu no sira bel halo bot ne be agora sira halo yane ne dia clio facilita liu sira to sira bel loka sira ne negócio no bel halo la significa kata ko ke escola halo de escola de ma bela mesel bela la se amine estudantes sira remata yane depois sira ya plano sira cara hari benke lida para hal de tigaro raidane ne dia clio tan yami tenka coopera ne tenka suporta atu idane la Total estudante era mak envolve direto hal produção. Agora sirai hanne 17 estudantes. Si departamento. Soldadura. Tempo nebediak atau bele aprende buat rumah, hodisai hane sambukai ida balorong abam bairuanian, makwain hira ema ida seiha fase ida de jovem yang. Explica tuang atividade estudantes de liga ho produção tiga horas neras. Agora não sira halo ela ninia frame ou tebele boldia sasi que ne dasar ne tu irbe di sini memang kami halo tambah alun sini 16 orang atau ema ida halo ema naingua halo gerobak ida material lebih mak usa para produção tiga horas neras material kari boleh explica material saída sai. Oke iya ne ami usa profil L ou tebele boldia besi kotak 20 40 as pipa depois íamos bearing roda íamos plat plat 0,8 depois ia naba ami modificar tahu solar cell para sebagai kalangkari sira bele halo aktividade. Orang estudante sira bele produce 3 horas nasi kamu tu kira. Bele musto bele semana ida parte barak tu design mak ia nesi buat barak los mak tu hal nebe buat nebe sira agora hal dada ini bele hang lorong ida betam sira us apreni ta amene us tenki acompanha na batine para la bele si plano o design mak. So segurança dos estudantes se na vida também tare sira hite si dari sira soal bacana. Iane ami nafating acompanha sira, por exemplo sira sola ou tesi karek sira tem que usar bahasa safety sira memang ami explica tena basira kata o tesi karek tem que usar óculos uma luvas ne por albele proteger nisso. Antene neste sena acompanha no sehari kreatividade estudantes sira nesira sik fokus kala halo produção batigar. Sira fokus, tambah sira musansa se ki kuang o se sida iya no atuba halo no kesa halo buat phone ante tenga acompanha foi dia phone basira persira oh dene possiba futuro asne ba itane nia benefício asne kene be ita tenga acompanha let sira o halo basira kata buat nebe makora ita buat sira halo nene se iya benefício ba iya futuro material nebe usa para produce gerobak ne rasik to kala suficiente kala. Sim, se to. Tu designo to. Estudantes sira bem com inte boa transmissão kat na isa no recém-net. Mas sira talo produção ba gerobak na rasik. Fahe sira kau. Sim, fahe cada emna ingro halo gerobak ida. Eba material sene agora material agora dau kian ini sidau sosa hotu. Nebe etapa por etapa. Nebe agora sira halo le freio, depois freio hotia, depois mas tama pale ba si buat silo. Produção ba produção carroça né mak to semana ida kan? Tuir be deadline si governo ne to dezembro. Então fo ami fula
pulang ida ida bal kene dia esforço para tu bela halal lai Pulang ini tabot sira bela garante produs 3 roda tohira. to pulang ida tambah ini wing hodiang ini isira amu tu kena 16 antu ho naing ruah halu ida antu otomatis pulang ida sira halu balu Sira karik bela hatene kona ba produção 3 roda rasik hanesan disipliner husi departamento ka o insa. usi departamento solan ya depois mos ia pedreiro ya que aumenta inclui babe atau tahu pelatih okos tuh sira usa screw tani se bisa muito moço pedreiro Sira be agora produção 3 roda departamento de nabe. solar sim Sira me saklet ka hormos so departamento sira se. sim o sira a parte balum se o departamento se liu ba pedreiro ni depois instalação babe solar cell listri A idade se jovem foi sair hirakne koko na fatinha aprende ba buat nebe mak bele for resultado dia basira ne moris no família niang. Ouvintes do telespectadores, turma ita acompanha mata dalang ida ne bebela Julita Bot Sira o ensaha kerek no Colha Tetun tuir padrão Instituto Nacional Linguística Preparona. O ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetun usa ifenka la usa. Tuirta bot ni hapene o ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetung uja ifeng iha kelarang kala uja. Oke diak. Tuir hauni hatene tuir hauni opinião. Baseia ba gramatika tetung husi uentel no mos diet. Ia neba ia balu ia ifen. Ia balu mos tambah itanya tetung nene sidau klos. Tambah ne mak hau dalam barak kaule tuir gramatika tetung di to uentelnya hau sempre halo diferença. Mas be agora dalam barak nene língua tetung sempre usa ifeng. Tuirta bot ni hapene o ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetung uja ifeng iha kelarang kala uja. Turi hani hatene no hani noi lia fuan ida lorong nene. Ebe ho ifeng tambah ita hatene tuir katak lia fuan iha be palavra ruatana. Nebe lorong antau tuir hani noi no hani hatene antau uja. Tuir ita bot ni hapene o ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetung uja ifeng iha kelarang kala uja. Dia tuir hauni hare ne tuir hani hatene be maki iha dia fuan lorong net usa ifeng iha kelarang katak lorong. Tuir ita bot ni hapene o ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetung uja ifeng iha kelarang kala uja. Ita tem que usa ifen iha klaran tambah loro ne tem que tau strep iha klaran. Ne ida nem foi claro. Tuir tabot ni hapene o ensaha kerek lia fuan lorong iha dalen tetun uja ifen iha klaran kala uja. Tuir hauni hanoin tuir dalen tetun lia fuan lorong hakerek uja ifen. Tuir mata dalang ortografiku tetung nian lia fuan lorong hakerek hamutuk date nola iha ifeng iha klarang. Ouvintes no telespectadores programa da Derek Maniknian e Harai Larang Nemos e Harai Livrame. Espero que a reportagem ne bemo kita bocera acompanhona con la lia fuan lorong atau tete kata lia fuan ne se la usa ifen so lorong. Ami espero que kita ne bele turun kita bocera. Ouvintes no telespectadores, turma ita continua ho capa Jornal Nacional Diário. Hoje, Jornal Nacional Diário apresenta Presidente Tribunal Recurso Simo Xanana e crítica.
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura foi oportunidade para veterano Nyoang Atusneng. Fulangnya Ministério Solidariedade Social no Inclusão se halo pagamento para reclamante. Comissão Anticorrupção, o governo fiscaliza a recuperação economia. Lorong Nasional Feto Badala hat nulo resin 5. Zuli Dias, ukung 9 tem que assegura no protege feto. Ouvintes no telespectadores, ita continua a previsão do tempo. Previsão do tempo e Timor-Leste. Ohin iha dili baukau no suai kalohan senakoko. Yo ekusi los palos no vikekemos kalohan senakoko. Iher mera manufahi no ailemos kalohan senakoko. Além de nei hainaro, bobonaro na taurumos kalohan sinakokon. Ita hare fali iha na São Portugal hanesan iha Lisboa kalohan na kokon iha Porto no Coimbra Ceuta. Ita hare fali na São Indonesia hanesan iha Jakarta Ceuta iha Bali no Kupang kalohan sinakokon. Previsão tempo base semana né dile você que dile kalohan na kukun honia temperatura máximo tolonolo resin ida. Iha loron abang kalohan sina kukun honia temperatura máximo tolonolo resin ida. Te bocira bele hare fali iha mapa. Iha Banco Kuala Lumpur no Singapura kalohan senakokon enquanto iha Brunei no Manila Ceuta. Ita referenação Austrália hanesan iha Darwin Ceuta hone temperatura máximo tolonolo resin ida. Iha Perth no Melbourne kalohan senakokon enquanto iha Sydney loron semanas. Ouvintes no telespectadores, idanemak previsão tempo balorong ohing. Ouvintes no telespectadores programa da Derkmanek, com previsão tempo idanemak kakutu ona itania surmalo be edição ida ohin. Ya me espera kata informação ni bema kita botira acompanha ona bele tulung kita botira. Ya me espera kata kita sia surmalo fila fale e a semana ohin loro segunda o programa hanesan ora sanesan assunto ni bema hanesan. Bom fim de semana e adeus.